Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje estamos retornando, nossas aulinhas na quinta-feira com a professora Tatiane Freitas, Estou com muita saudade de vocês, desejo a todos os alunos um bom retorno, que a gente consiga permanecer com os nossos cuidados, com a nossa saúde, fortalecer mais ainda a nossa fé. Então, hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa do ensino fundamental para as turmas de quinto ano. Como eu falei, hoje, quinta-feira, a nossa leitura é aquela leitura compartilhada, aquela leitura que você pode chamar outra pessoa para dividir a leitura do texto com você, Então, aqui o nosso projeto Marathon. Segunda-feira vocês fizeram a prática da leitura silenciosa. Terça-feira vocês praticaram a leitura em voz alta. E hoje, quinta-feira, é a nossa leitura compartilhada. E amanhã, sexta-feira, é a leitura cronometrada, onde você vai contar quantas palavrinhas você conseguiu ler em 1 minuto. Então, a leitura dessa semana é do texto Os Sapatinhos Vermelhos, de Amy Droz e Harry Gilliam, Vamos lá acompanhar a leitura comigo? Os sapatos velhos de Lilia já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lilia sabe que sapatos prefere. Aqueles. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mamãe diz o número. Então, vai ficar pequenos, diz a vendedora. Lilia acha que não. Eu quero aqueles, eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lilia os calça e diz, eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lilia experimentar. Mas a cada par, Lilia diz, não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada, a vendedora já está zangada, até que a mamãe desiste e Lilia acaba ganhando os sapatos. Esse texto está no nosso livro Para Ler e Reler, na página 106. Tem também um livro próprio dele, Os Sapatinhos Vermelhos, bem interessante, a gente fazer essa leitura. É um texto fácil da gente compartilhar, não existem palavras com sílabas muito complexas, então dá para você treinar bem legalzinho com outra pessoa ou com outras pessoas, tá bom? Então, aqui é o nosso texto da semana do projeto Marathon. E vamos para o nosso tema da aula, o assunto da nossa aula de hoje, Então, hoje nós vamos relembrar para reforçar e gravar, realmente aprender quando é que se usa a letra M antes de P ou B. Por que será que a gente tem que usar a letra M antes da letra P e B? Por que será, Então, vamos aqui. Preste atenção nessas palavras que eu vou colocar aqui nesse primeiro bloco. Olha aí. Samba, tampa, lembra, sempre, limpo, cachimbo, combo, pitomba, cachumba, bumbum. Preste atenção nessas palavras aqui. Olha aí. O que a gente pode observar em relação a essas palavras? A gente observa que antes das letras P e B, temos sempre a letra M. Observe aqui, Letra B, antes da letra B tem o M. Antes da letra P tem também M, E aí nós vamos já descobrir por que existe essa regra. Agora vamos prestar atenção nesse segundo bloco de palavras. Vamos lá repetir comigo? Manga, Fanta, tente, frente, cinto, faminto, bonde, estrondo, imundo, assunto.
que é que você pode observar com essas palavras aqui? Prestem atenção aí, olha aí. A gente observa que antes das demais letras do alfabeto, usamos sempre a letra N. Aqui, especificamente, antes da letra B, eu uso M, e antes da letra P, eu uso M. Em relação às outras consoantes, as demais letras do nosso alfabeto, a gente vai usar antes delas a letra N. Aí, observa. G, a letra anterior é N. T, usa antes o N. Aí o D também usa antes N, né? E assim acontece quando eu tenho a letra P e a letra B no meio da palavra, tá bom? É o que a gente vai reforçar nos próximos slides. Olha aqui. Na língua portuguesa, nós precisamos seguir algumas regras ortográficas. Uma delas serve para o uso correto das palavras. Observou-se a frequência da letra M antes das letras P e B, e isso tornou-se regra para a escrita das palavras. Mas não foi só por conta da frequência não, tá bom? Aí, ó. Você vai reforçar, eu trouxe essa figurinha para você reforçar que antes da letra P e antes da letra B, quando elas estão no meio da palavra, eu vou colocar antes delas a letra M. Quando usamos as letras MP e MB em sequência e no meio da palavra, produzimos o som bilabial, porque os nossos lábios se juntam quando as pronunciamos. E, nesse caso, elas se chamam consoantes bilabiais. Então, se você procurar na internet, né, você vai achar, né, direitinho o que são essas consoantes bilabiais. Quando você pronuncia a letra M junto com a letra P, pode observar que os seus lábios se juntam, ó. Né? Ó. Tampa, né? Bonde, né? Tempo, bomba. Você observa que os seus lábios se tocam na hora que você vai pronunciar o som dessas letras. Por isso que a gente diz que as letras MP e MB, quando são usadas em sequência, juntinhas, elas vão produzir esse som bilabial, porque eu vou juntar o lábio superior com o lábio inferior, tá bom? E aí fica mais fácil da gente gravar que antes da letra P e antes da letra B, eu sempre vou usar a letra M. Aí, ó, trouxe aqui o exemplo da ambulância. Pronuncia, ó, ambulância. Olha aí a outra figurinha, lâmpada, lâmpada, né? Quando você vai pronunciar a palavra, o som das letras MB e MP vão produzir esse som bilabial, tá bom? Agora eu trouxe uma historinha para vocês, né? Para vocês tentarem gravar a regrinha do M antes do P e B. Olha que historinha interessante. O macaco professor. Há muitos e muitos anos, no tempo em que os bichos ainda falavam, professor macaco ensinava aos seus alunos. Não se esqueçam, crianças, nas palavras antes de P e B, usamos o M. Todos aprenderam, menos o pato. Também pudera, só pensava em jogar bola. Então, o professor macaco teve uma bela ideia. Pulou, 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 até o seu rabo formar um M. O pato morreu de rir e nunca mais esqueceu que nas palavras antes do P do pato e do B de bola, usamos o M de macaco, né? Bem interessantezinha essa história. E aí eu trouxe aqui, ó, a letra B de bola, o P do pato, para reforçar que antes dessas letras em sequência eu vou utilizar o M acompanhando antes.
Agora vamos brincar de adivinhar o que é o que é. Olha aí. Vou colocar para vocês as figurinhas e eu quero que você escreva aí no seu caderninho o nome dessas figuras, tá bom? Lembrando que nós vamos praticar a regrinha da letra M antes do P e do B. Olha aí essas 8 figurinhas. Como é que eu escrevo corretamente o nome de cada uma? Olha aí, vamos adivinhar. Como é o nome da primeira figura? Pomba. Como é o nome da segunda figura? É uma fruta da época. Olha aí, ó. Pitomba. Terceira figura. Como é que eu escrevo o nome dela? Quem adivinha o nome dessa figura? Carimbo. Muito bem. Quarta figura. Quem se lembra? Olha... Vou dar uma dica, filme do Aladim. E aí, como é o nome dessa figura? Lâmpada. Muito bem. Agora que a quinta figura, quem se lembra? Olha, vou dar uma dica de um filme também, Hotel Transilvânia. Quem se lembra? Quem é que faz parte do filme? São os vampiros, né? Então, essa imagem aqui representa um vampiro. E essa sétima figura aí, essa sexta, quer dizer, sexta figura. Que alimento é esse? Eita, essa hora tá dando uma fomezinha, né? Aqui é uma empada. E aí, a sétima figura? Tá chegando o carnaval, né? Muita gente utiliza isso aqui no carnaval. Qual é o nome dessa figura? Tambor. E a oitava figura, muito utilizada pelos gregos, pelos egípcios, para marcar o tempo. Vamos lá? Ampulheta. Muito bem. Então, você pode brincar, fazer essa brincadeira com vocês aí, com seus familiares, seus coleguinhas em casa, tá bom? Vamos brincar, vamos continuar a brincadeira? Então, eu preparei um jogo para vocês. É a roleta giratória, tá bom? E eu vou colocar aqui o site onde você vai poder, pelo seu próprio celular, praticar esse jogo, tá bom? Vou dar um tempinho aí, grave, pegue aí o caderninho, caneta, lápis, anote esse site aqui, ó. É bem simplesinho. Quando você digitar ele lá na pesquisa do Google, tá bom? Você vai achar esse joguinho aqui que eu montei para vocês. Para a gente reforçar, tá bom? A regrinha do uso da letra M antes do P e B. Vamos lá? Começar? Eu vou chamar uma pessoa para nos ajudar, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a nossa coleguinha Ingrid, tá bom? Tá aqui a Ingrid. E ela vai nos ajudar a mostrar para vocês como vocês vão fazer esse joguinho em casa, tá bom? Vamos lá, Ingrid? Vou passar para esse lado, você fica desse. Então, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser. Então, aqui, o nome da roleta, o nome do jogo é M antes de P e B. Então, você vai clicar aqui em cima dessa seta, onde tem o nome começar. Clica aí, Ingrid. Olha aí. Quando você clicar em começar, aí você pode clicar aqui em cima do nome, ó. Arraste a roda para girar. Você pode, com o seu dedinho mesmo, girar a roleta. Ou então você clica aqui, ó, em gírio. Vai lá, Ingrid. Aí, ó. A seta parou em que figura? Parou nesta figura. Como é o nome desta figura? Bora lá? Como é o nome desta figura? Procura aí, Ingrid, o nome dessa figura. É bombom. Olha aí o nome aí, ó. Bombom, né? Roda novamente a roleta. Elimina a figura. Aí gira de novo a roleta. Olha aí que interessante. Vamos lá. Qual será a próxima figura? Olha aí. Que figura é essa? Como é o nome dessa figura? Vamos lá, Ingrid. Procura a fichinha com o nome dessa figura. É
bombeiro, né? Aí você procura e escreve aí na sua casa. Você pode pegar o seu caderninho e ir anotando o nome das palavras e depois confere, tá bom? Com a nossa escrita aqui. Gira novamente, Ingrid. Elimina, ó, aqui elimina, figura. Próxima figura. Olha aí. Setinha vai parar em qual? Como é o nome dessa figura? Quem se lembra o nome? Pomba. Coloca aí, Ingrid, o nome aí. Pode colocar bem no meio aí, não tem problema não. Isso, tá? Você pode chamar outra pessoa para jogar a roleta com você, tá bom? Continua, Ingrid. Elimina a figura. Então, você divide o jogo com outra pessoa para saber quem acertou mais, tá bom? Vamos lá? Gira novamente, Ingrid. Olha aí a nossa roleta giratória. É muito legal esse jogo, bem divertido, tá bom? Olha aí, como é o nome dessa figurinha aqui? Quem se lembra que figura é essa? Computador. Muito bem, vamos lá, Ingrid, coloca o nominho aí. A gente está fazendo essa associação aqui de figura com o nome para quando você girar a roleta, você vai escrever o nome da figura no caderno. E aqui você confere para saber se a escrita está correta ou não, tá bom? Vamos lá, elimina a figura. Gira novamente a roleta. Olha aí. Qual será a próxima figura? Olha aí. Como é o nome dessa figura? Quem se lembra? Nome desse objeto? Às vezes a gente utiliza muito, né? É o carimbo. Coloca aí, Ingrid, o nome, carimbo. Vou colocar embaixo, Ingrid. Coloca embaixo aí, porque o espaço ficou curto. Elimina a figura. E gira novamente a roleta. Dá para você jogar no seu celular, no seu tablet. É bem facilzinho, bem prático. O nome dessa figura, quem se lembra? Meu nome é a tromba. Tromba do elefante. Olha aí. Coloca aí, Ingrid, o nome na figurinha. Muito bem. Agora, elimine a figura. E gira novamente a roleta. Qual será a próxima figura? Olha aí. Quem se lembra do nome dessa figura? Ambulância. Muito bem. Olha aí o nome. Ambulância. Muito bem. Elimina a figura. E gira novamente a roleta. Qual será a próxima figura? Então, vamos lá. Lembrando, a figura anterior, qual foi a figura anterior, pessoal? Foi a ambulância. E qual é a figura que saiu agora, que eu expliquei no slide anterior? Eu coloquei lá na nossa adivinhação. Como é o nome dessa figura? Empada. Muito bem, coloca aí, Ingrid, o nome na figurinha. Estão acertando a escrita correta? Muito bem, agora elimina a figura. E gira novamente a roleta. Qual será das duas figuras? Bora lá. Como é o nome dessa figura? Também coloquei na adivinhação do slide anterior. É a ampulheta. Coloca aí, Ingrid, o nome. Ampulheta. Fica de ladinho. Muito bem. Elimina a figura. E gira novamente a roleta. A roda aí giratória, né? Você pode chamar de roda ou roleta, tá bom? Qual é a figura? É a tampa. Tampa. Coloque aí o nome aí da figura. Muito bem. Então, nessa atividade, né, nesse jogo, a gente pode reforçar, né? A gente pode reforçar o uso da letra M antes da letra P e B. Aí você observa, ó, ambulância, tampa, tromba, bombom, pomba, bombeiro,
empada, ampulheta, computador, carimbo. Coloquei figuras, né, que a gente reforce essa regrinha, tá bom? Obrigada pela participação, Ingrid. E agora vamos continuar a nossa aulinha. Nós já praticamos o jogo, nós já fizemos uma adivinhação e agora nós vamos aprender uma música bem legal. Vamos cantar juntos essa música. Preste atenção no vídeo, você pode colocar aí a imagem para ficar mais ampliada no seu celular, no seu tablet, no computador e aprender. Olha que legal essa musiquinha, preste atenção. É hoje que eu aprendo essa regrinha de uma vez. É hoje que eu aprendo essa regrinha de uma vez. Letra M, ok? Letra P, ok? Letra B, ok? A regra está ok. Bota M antes, P e B toda vez. Bota M antes, P e B toda vez. É hoje que eu aprendo essa regrinha de uma vez. É hoje que eu aprendo essa regrinha de uma vez. Letra M, ok? Letra P, ok? Letra B, ok? A regra está ok. Bota M antes, P e B toda vez. 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 Você não vai errar, você vai aprender. Uma regra dessa nunca mais vai esquecer. Você não vai errar, você vai aprender. Uma regra dessa nunca mais vai esquecer. Então, vocês aprenderam aqui, vocês viram? É bem legal, é um ritmo bem conhecido de vocês, né? Então, aqui é uma paródia que nós fizemos para você reforçar que antes da letra P e B, a gente usa a letra M, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa primeira aulinha, né, do ano de 2021. Meu coração tá cheio de saudade, mas muito feliz por estar revendo vocês novamente, tá bom? Então, aos poucos, nós vamos retornar à nossa salinha de aula. Basta a vacina ser aprovada para a gente retornar, tá bom? Até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos? Vamos para a nossa segunda aulinha de língua portuguesa do 5º ano, continuando com o nosso assunto do uso da letra M antes do P e do B, né? Nessa aulinha, hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, essa nossa segunda aulinha é a nossa aula onde a gente vai praticar, né, resolver atividades para aplicar o assunto que nós estudamos. Mas antes, né, da gente ver as nossas atividades, eu trouxe esse texto aqui sobre o mito da mudança de um ano novo ou novo ano, né? Então, o gênero textual que nós estamos trabalhando essa semana é o mito. E vocês viram, né, no mês de dezembro, a diferença entre lenda e mito. E agora nós vamos reforçar as características do gênero textual mito. Vocês já viram segunda-feira, terça-feira e hoje, quinta-feira, a gente só vai reforçar mais ainda esse gênero. Então, vamos lá acompanhar a leitura. O mito da mudança de um ano novo ou novo ano. A mesma promessa de sempre, a mesma coisa, sempre às vésperas da virada de ano. O que faz compelir uma pessoa a tirar parte do seu tempo fazendo juras e pactos, seja com quem for e de qual ordem for, de que o próximo ano será o da virada e de mudanças profundas, desde o campo do caráter até as atitudes mais profundas em hábitos e planejamentos pessoais. No final, muitos se frustram e repetem o mesmo ciclo vicioso em uma nova virada. Até eu ter consciência disso, fiz uns 3 ou 4 anos consecutivos prometendo a mim mundos e fundos,
em promessas descabidas e tolas. De fato, juras ao léu do vento. Faltava a mim maior disciplina em ter que sacrificar parte do meu cotidiano para cumprir todos os sonhos, aspirações e metas. A partir daí, assegurei a Deus e a mim mesmo que a virada seria encarada sem grandes expectativas. Resumindo, as promessas que eu fizesse fossem feitas no meu dia a dia, sem criar qualquer estresse que pudesse girar em mim uma ânsia e uma expectativa desnecessária e vã. De lá para cá, muitas coisas fluíram na minha vida, desde o campo emocional até nas atitudes mais triviais do dia a dia. Elas surgiram com naturalidade, sem me torturar por ter prometido um dia o céu e as estrelas. Todavia, vivo com gosto cada fase e momento da vida, com muita humildade e entendendo a vida como um anfiteatro, onde o meu papel e o script surgem de forma natural, tendo o aval ou não de Deus. Hoje, quando presencio muita gente boa fazendo votos para um novo 2008, faço uma retrospectiva dos meus tempos anteriores. Para minha surpresa, fiquei feliz em saber que não fui e nem sou mais refém de mim mesmo e das expectativas que outrora coloquei. Hoje sou mais feliz. Afinal, porque eu soube, na prática, que todo ano é ano, quer velho ou novo. O que faz ser novo ou velho são as nossas práticas, as intenções, propósitos e atitudes. Enfim, consegui sair do mito da virada do ano. O autor desse texto é Wendel Pinheiro. Ele escreveu esse texto para a virada de ano de 2007 para 2008. Mas se a gente for observar, ela vale para qualquer virada de ano. Nós podemos utilizar essa vivência que ele teve na virada agora de 2020 para 2021, né? O que a gente tem que fazer é não criar muitas expectativas, fazer aquela lista enorme de desejos ou promessas orais, né? Como ele diz aqui, coisas descabidas, promessas, né, ao léu, ao vento, soltadas ao ar desnecessariamente. O que a gente tem que fazer é se planejar de forma organizada. Uma das opções é você anotar no seu caderno, na sua agenda, no seu diário, o que você pretende realizar no ano, né, vigente, no caso 2021. O que é que você deseja alcançar? Quais são as suas metas para esse ano de 2021? O que você deseja realizar, não é isso? Você quer realizar uma viagem? Quer terminar seus estudos? Quer mudar de emprego? Quer conseguir um emprego, né? Quer ganhar um brinquedo novo? Quer trocar de casa, comprar um carro, uma moto, trocar o seu automóvel? O que é que você deseja, né? É muita saúde? Eu desejo primeiramente nesse ano de 2021 muita saúde para mim, para minha família, para os meus amigos, para todo mundo, né? Porque com saúde a gente consegue muita coisa, não é isso? Então, o que o autor quer nos repassar nesse texto é que a gente tem que fazer as coisas fluírem normalmente. É fazer metas diárias. Então, você se planeja. Para hoje, quinta-feira, o que é que eu desejo realizar? Aí você pensa, você pode montar a sua lista mentalmente ou escrever, né? E aí você vai realizando as coisas de forma natural, sem estresse, sem ansiedade, sem sofrimento, sem aquela agonia, sem aquele aperreio, aquela pressão, né? Fazendo as coisas tranquilamente. Então, o meu desejo para 2021 é que eu, você, as nossas famílias possam ter muita saúde, porque com saúde, como eu falei, a gente consegue muita coisa.
e continuar com o nosso pensamento positivo, porque a positividade, pensar positivo, traz só coisas boas, não é isso? Então, vamos lá, dar continuidade à nossa aulinha. Vamos praticar? Olha aí os nossos exercícios. Leia as dicas abaixo, observe as imagens e descubra a palavra que se refere a cada frase. Olha aí essa frase. Letra A. Peça que costuma acompanhar panelas. Olha aí a figura. Letra B. Aquilo que não é ímpar. Por exemplo, o número 1 é considerado o quê? Aquilo que não é par, né? Aquilo que não é par. Letra C. Confeito de chocolate. Olha aí a imagem. Eita, que delícia. Letra D. Brinquedo em forma de aro que se usa para brincar, fazendo voltas na cintura, pescoço, braço ou pernas. Olha aí, né? É essa figurinha aqui, ó. Qual será o nome dessas figuras? Olha aí o tempinho para vocês pensarem. Como é que eu chamo? Como é o nome da primeira, da segunda, da terceira e da quarta figura? Olha aí, na letra A, qual é a peça que costuma acompanhar panelas? A tampa. Letra B, aquilo que não é par, a gente chama de ímpar. Letra C, como é que se chama o nome desse confeito de chocolate? Bombom. Letra D, como é o nome desse brinquedo em forma de aro que a gente pode usar para dar voltas na cintura, no pescoço, no braço ou nas pernas? Olha aí, bambolê. Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Reescreva as frases enigmáticas, substituindo as figuras por seus respectivos nomes. Essa é uma atividade que a gente costuma utilizar muito na sala de aula, né? A gente já tem bastante prática com esse tipo de atividade, não é isso? Olha aqui a primeira frase. Marina está fabricando uma... Olha aí, ó. Qual será o nome dessa figura? Letra B. O sumiu durante a festa. Letra C. Os homens estão cortando... Olha o nome da figurinha. Olha a figurinha aí para descobrir o nome. E letra D. Meninas, tenham cuidado com o... Então... Olha o tempinho do relógio. Então, você vai anotar aí no caderninho, coloca aí as frases e reescreve. Você vai escrever novamente a frase, mas no lugar da figura, você vai escrever o nome dessa figura. Então, na letra A, como é que fica? Marina está fabricando uma bomba. Letra B, o vampiro sumiu durante a festa. Letra C, os homens estão cortando bambu. E letra D, meninas, tenham cuidado com um relâmpago. Então, aqui é mais um treino do uso da letra M antes do P e B. Então, preste atenção na escrita, ó. Bomba, vampiro, bambu e relâmpago. Próximo exercício. Ajude cada criança a escolher a palavra que completa cada uma das frases abaixo. Olha aí a primeira frase. É um ritmo musical. Qual é o ritmo musical? É samba, garimpo ou rampa? Letra B. Ele é o último mês do ano. É janeiro, dezembro ou julho? Letra C. Ela é usada para imprimir. É o computador, televisão ou a impressora? Letra D. Fruta de cor amarela e tem o sabor azedo. É a maçã? É a carambola ou é a uva? Olha aí o tempinho, o relógio do tempo. Ajudem aí essas crianças. Qual será a resposta correta para cada frase? Bora lá descobrir. Letra A. Qual é o ritmo musical? É samba. Qual é o último mês do ano? Dezembro. Quem é que é usada para imprimir? A impressora. E qual é a fruta de cor amarela e de sabor azedo? A carambola. Muito bem, estou gostando da participação de vocês.
Próximo exercício. Complete o texto com o nome das figuras. Dica: nós vamos treinar o som do M antes do P e do B. Olha aí o texto, tá? Aqui o título desse texto é o M antes do P e B. E nós vamos cantar no ritmo da música da cantigazinha Pai Francisco. Olha aí o tempinho. Leiam o textozinho direitinho. E você pode observar que as bolinhas aqui têm umas cores diferentes. E as cores das bolinhas correspondem às figuras. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa cantiga com esse texto. Ó, quando escrevo lamparina, tempo, tampa e campeão, dananandandão, eu não posso me esquecer que a letra M vem antes do P. Shampoo, emprego, garimpo, tempero. Eu escrevo o dia inteiro. Shampoo, emprego, garimpo, tempero. Eu escrevo o dia inteiro. Quando escrevo berimbau, tambor, bombeiro e bambolê, lelelelele, eu não posso me esquecer que a letra M vem antes do B. Bambu, cachimbo, tambor, gambá, eu danço lambada de lá pra cá. Bambu, cachimbo, tambor, gambá, eu danço lambada de lá pra cá. Então, aqui nessa atividade, a gente quis reforçar, ó. Lamparina é essa figura. Tampa. Aqui essa figura está mostrando que o menino foi campeão. Aqui nós temos, ó, o shampoo, o berimbau, o tambor, né? O bombeiro, o bambolê, bambu, o cachimbo, outra peça que representa o tambor e o gambá, ok? E vamos lá para o nosso próximo exercício. Olha aí. Observe as letras que aparecem após as vogais nasais nestas palavras. Olha aqui. Eu tenho pomba, compras, embrulhos, simples, presentes, sentimento, brinquedo e criança. Na letra A, o som representado pelas letras M e N destacadas nessas palavras é o mesmo som? Sim ou não? E na letra B, que letras aparecem após o M nesse primeiro grupo aqui? Olha aí o tempinho, o relógio do tempo. Tentem se lembrar da regrinha, do que eu falei, né? Quando eu uso MP e MB, eu produzo um som bilabial, né? Então, vamos lá. O som representado por essas letras M aqui e por essas letras N aqui, tem o mesmo som? Sim, tem o mesmo som. E quais são as letras que aparecem acompanhando, né, logo após a letra M, nesse primeiro grupo aqui, ó, no cartazinho que o meninozinho tá segurando? Quais são as letras? São as letras P e B. Olha aí, pomba, compras, embrulhos e simples, tá? Aqui nós estamos mais uma vez reforçando o uso da regra. Nosso próximo exercício, leia a tirinha ao lado e retire dela as palavras que possuem a regra do M antes do P e B, né? Olha aí a tirinha aí, da Turma da Mônica. Natal é tempo de união, amor e muita paz. E você lembrou disso só agora, é? Olha aí, mesmo nas festas de final de ano, mesmo no Natal, tem sempre a briguinha da Mônica, né, com o Cebolinha. E aí, olha aí o tempinho, o relógio do tempo. Quais são essas palavras que estão dentro dessa regra que nós estamos trabalhando hoje? Leiam aí novamente a tirinha. Quais são as palavras? É a palavra tempo, que está aqui, ó,
na primeira imagem. E a palavra lembrou, que está aqui, ó, na segunda imagem, né? Tempo, eu tenho M antes do P. E lembrou, eu tenho M antes do B. E aqui nós encerramos a nossa segunda aulinha desta semana. Tenham todos uma ótima volta às aulas e até a próxima aula, próxima semana. Tchau, tchau. Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma aula de Geografia do 5º ano. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a professora Aila e hoje nós vamos falar sobre a distribuição de diferentes grupos sociais e desigualdades territoriais. Talvez vocês não lembrem disso, né? Mas bem no começo, quando eu comecei a trabalhar com vocês em Geografia, nós estávamos falando justamente sobre a diferença de renda, diferença de poder aquisitivo e a relação disso no investimento na agricultura, em terrenos. Lembram? Pessoas com alto poder aquisitivo têm terrenos grandes e podem trabalhar e reformar esses terrenos para ficar mais bonito, para ficar de acordo com a sua vontade. Pessoas com baixo poder aquisitivo não têm tanta verba assim, então compram terrenos menores e trabalham em espaços menores. Às vezes nem trabalham, constroem a casa e deixam metade do terreno sem trabalhar porque não tem tanto poder de investimento. Lembram-se disso? Alto poder de investimento, baixo poder de investimento. Então, nós vamos continuar essa discussão, só que hoje nós vamos trabalhar não com espaço rural, e sim com espaço urbano. Já perceberam que existem pessoas que têm casas muito grandes, com terrenos grandes, com muito espaço, e outras pessoas têm casas menores, terrenos menores, espaços menores. Existem aquelas pessoas que nem terreno têm, nem casa têm, espaço algum. Já perceberam isso? Então, nossa habilidade de hoje é reconhecer que a organização espacial das cidades brasileiras resulta de desigualdades sociais historicamente constituídas. Ou seja, isso é um fato. Nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo. Nem todo mundo tem a mesma condição de ter uma casa top dos tops, não é? Isso não é de hoje, isso não vem de agora. É uma herança histórica. E vocês vão entender que herança histórica é essa. Mas antes, eu quero que vocês observem essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? 5 segundos para analisar. Observem o ambiente, observem as pessoas, observem o que as pessoas estão fazendo, observem quem está olhando para a câmera, quem não está olhando para a câmera, quem está conversando, quem está de costas. O que vocês veem? Vou dizer o que eu vejo, tá? E aí, na interação, vocês falam para os professores de vocês o que vocês viram nessa primeira imagem. O que nós temos aqui é um homem, trabalhador, que está puxando tipo uma carroça, né, com vários materiais recicláveis. Temos caixa de papelão, temos cordas, temos balde metálico de tinta, talvez. Temos algumas coisas de plástico aqui. Temos papel, temos sacos. E, ao mesmo tempo, temos pessoas no café, muito bem sentadas, aproveitando a sombra, aproveitando o café, aproveitando uma boa discussão, talvez até flertando, né? Talvez alguém esteja paquerando outra pessoa, não sei. Isso é uma realidade. Isso é o que a gente vê normalmente. Talvez não nessa rua, talvez não com esses prédios, talvez não nesse café, barzinho, restaurante, lanchonete, enfim. Talvez não esse homem especificamente, mas todos os dias vemos essas paisagens, não é? O que isso nos mostra? O que
eu quero que vocês percebam e analisem nessa imagem. Existem pessoas que têm poder aquisitivo suficiente para passar o seu dia sentada, na sombra, trabalhando no ar-condicionado, sem se importar muito com o que o outro está fazendo. Já outras pessoas não têm tanto poder aquisitivo e precisam ralar mesmo, né? Precisam trabalhar debaixo de sol quente, às vezes sem condição de ter uma roupa toda bem vestida, né? Às vezes precisando de uma roupa ou outra, sem condições de se vestir adequadamente. Ou talvez o adequadamente seja como esse homem, né? Que, convenhamos, ele não poderia estar usando um terno, né? Se ele está trabalhando no sol quente, carregando material reciclável, carregando lixo, talvez, não é? Ele não poderia estar com uma outra roupa, né? Nenhuma outra roupa seria mais adequada para isso. Não estou dizendo que as pessoas que estão aproveitando são as culpadas pela situação da pessoa que está trabalhando. Mas, digamos assim, elas também não são nem as culpadas diretas, mas elas têm uma pequena responsabilidade indireta. Não foram elas que mandaram ele pegar isso. Eu acho que não. Mas todas as pessoas na sociedade brasileira têm a sua parcela de responsabilidade sobre o que acontece com o outro. Quando você detém um alto poder aquisitivo e tem condições de melhorar as condições de vida do outro, bom, seria uma responsabilidade social se você fizesse algo por isso, não é? Se você ajudasse. Mas, enfim, não é ainda esse ponto que eu quero chegar hoje, tá? Eu quero apenas que vocês observem a situação em que eles se encontram, a diferença, numa mesma paisagem, a diferença de vida de uma parcela da população com a outra parcela da população. E pensem, como será que é a casa de cada um deles? Será que a casa desse homem é igual à casa daquelas pessoas? Será que eles têm um terreno próprio mais ou menos do mesmo tamanho? Será que a casa é igual? Será que eles vivem numa casa assim do mesmo nível? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Enquanto vocês pensam, analisem essa segunda imagem. Não vamos falar sobre mapas. Essa é a visão de cima, é uma visão vertical de uma determinada cidade. Ela não é aqui do Brasil, mas ela retrata bem a realidade do Brasil. O que nós temos aqui? Acredito que vocês já tenham percebido, não é? Nós temos várias casas pequenas, amontoadas, bem juntinhas, e nós temos outras várias casas bem organizadas, com ruas bem demarcadas, cada casa no seu lugarzinho, com seu espaço delimitado. Nós temos muitas casas juntinhas. E nós temos um número, assim, razoável. Nem muito, mas também não é pouco, né? Uma quantidade de casas. O que vocês veem? Qual é a diferença do lado de cá para o lado de lá? O que vocês percebem? Será que as ruas estão iguais? Será que as casas têm o mesmo espaço? As ruas. Observem as ruas. Olha só. A gente... Bom, eu não sei vocês, mas eu só consigo ver uma, duas, três... umas 4 ruas. Assim, bem demarcadas, umas 4 ruas. Já do outro lado, não. Nós temos ruas bem delimitadas. Tá cinza, então significa que são asfaltadas. Ou seja, são ruas bem construídas, bem mantidas, com asfalto, né, para facilitar a passagem do carro e tudo mais. Nós temos aqui, do lado de cá, que no caso é o meu lado direito, né, o lado direito da foto, nós não vemos essa parte cinza que tem no lado esquerdo.
Isso significa o quê? Que as ruas de cá não são asfaltadas como as ruas de lá. Nós observamos também que nas casas de lá, nós temos um terreno na frente da casa e um terreno atrás da casa. Ou seja, ele tem um terraço e um quintal. Tem o espaço da casa e tem o espaço para frente e espaço para trás. Caso queira construir, ou caso queira fazer uma festa, caso queira só aproveitar. Já do lado de cá, nós não temos isso. É possível, inclusive, que uma casa esteja bem junto da outra, né? Colada, uma de costas para a outra, uma de lado da outra, não é? Então, são bem diferentes. Isso é parecido com o que a gente viu aqui, não é? Nós temos pessoas de uma forma, sentadas com muito espaço, bem tranquilas, aproveitando um café, aproveitando um lanche, aproveitando um chá, aproveitando uma bebida qualquer, e um homem trabalhando, suado, debaixo do sol quente. E aqui nós temos casas com bastante espaço, terreno para frente, terreno para trás, uma casa que não está junta com as outras, que tem uma rua na frente, onde as pessoas podem transitar ou a pé, ou de carro, de bicicleta, de moto, de patinete, de patins. Enquanto do outro lado, nós não temos. As casas estão bem juntas, tem umas 4 ou 5 ruas delimitadas, outras são apenas vielas, né? uns caminhos pequenininhos entre uma casa e outra. E aí eu pergunto para vocês. Opa, passei. Aquelas pessoas, onde será que elas moram? Elas moram do lado direito ou do lado esquerdo? E esse rapaz, esse senhor, onde será que ele mora? Ele mora do lado direito ou do lado esquerdo? O que vocês acham? Então, vou responder isso mais tarde. Resumindo, o que a gente vê na primeira foto, né? Nós vemos pessoas aproveitando a sombra, conversando, lanchando e, ao mesmo tempo, um homem trabalhando, puxando um tipo de carroça com materiais recicláveis. As pessoas sentadas estão bem vestidas, estão bem limpas, provavelmente estão cheirosas, Deus queira que sim, não é? E o trabalhador está sem camisa, está com chinelinho, uma havaiana, está com um boné que parece assim, já bem surrado, né? Um calção e a camisa aqui pendurada, né? No cós do calção. Ou seja, são pessoas em realidades totalmente diferentes dividindo a mesma foto. Nós temos a realidade de pessoas bem vestidas, de pessoas com dinheiro para ir para uma lanchonete, ficar de tarde, ao invés de trabalhar, tá curtindo, talvez de férias, né? Enquanto o outro tem que trabalhar mesmo nas férias, de manhã, de tarde, de noite, que não pode se dar ao luxo de parar para tomar um suco, para poder, talvez, sustentar sua família, sustentar uma casa, se ele tiver, né, uma casa para sustentar, para se manter vivo, né, para sobreviver. Então, numa mesma paisagem, nós temos duas realidades. E, em relação à segunda imagem, o que nós temos? Um bairro com as casas bem juntas, sem espaço de separação entre um território de uma família para outro, com ruas incertas, algumas bem estreitas, foi o que eu chamei de viela, né? São aquelas vielas, e outras largas, mas sem asfalto. Aquelas 4 ruas que eu identifiquei com vocês são ruas largas, e por isso eu consegui identificar, mas não tem asfalto. É terra mesmo, né? Provavelmente barro. Enquanto isso, do outro lado, nós temos um bairro bem organizado, com ruas largas, retas, bem delimitadas, asfaltadas e casas com espaços amplos e iguais para cada família. Então, aqui nessa imagem, nós também temos essas duas realidades. Nós temos uma paisagem bem organizada, bem delimitada e uma paisagem bem confusa, bem amontoada, não é? Quando nós pensamos na moradia dele, nós pensamos nesse lado. Porque uma pessoa que tem o serviço que ele tem, o serviço que ele está representando aqui, não é uma pessoa que tem condição de ter uma casa como aquela do lado esquerdo. São pessoas que têm menor poder
aquisitivo. São pessoas que elas têm que lutar para ter pelo menos um pequeno espaço para morar, não é? Enquanto isso, aquelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo, que têm o maior poder, uma maior renda, elas podem sim conquistar uma casa maior, elas podem sim conquistar um espaço maior. O que eu quero dizer com isso? A distribuição de renda é a responsável pela distribuição também de moradia e pela configuração dos espaços na cidade. Isso é um fato. Isso todo mundo já compreendeu, né? Pelo seu pouco tempo na Terra, vocês também já compreenderam isso. Aquelas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm um poder aquisitivo maior e elas podem conquistar casas e espaços maiores. Enquanto aquela pessoa que tem menor poder aquisitivo, que tem menor renda, elas não vão ter condição de conquistar esses espaços maiores. E a geografia da cidade é baseada nisso. Pessoas que têm alto poder de investimento conseguem espaços maiores e conseguem investir naquele espaço maior, né? Tanto que aquelas pessoas que têm mais renda, as casas são mais construídas, são maiores, e eles não constroem só a casa, constroem também um terraço da frente, com uma churrasqueira, com um espaço de festa, uma piscina, constroem um quintal com uma cozinha externa, com um espaço de lazer, às vezes quadra, enfim. As pessoas que têm maior renda, que têm maior poder aquisitivo, elas constroem maiores espaços, elas conquistam esses maiores espaços. E elas têm condição de conquistar aquilo, de construir e transformar aquela paisagem. Isso também, a gente pode perceber isso também como é que eu posso dizer, nos prédios ao redor da cidade. Comerciantes, por exemplo. Comerciantes com alto poder de investimento constroem lojas maiores. Comerciantes com menor poder de investimento constroem lojas menores. E elas convivem, lojas maiores ao lado de menores. Essa paisagem diferente também é influenciada pela distribuição de renda. Ou seja, resumindo, tudo que eu quero que vocês entendam hoje é a distribuição de renda, é o poder de investimento, o poder aquisitivo de cada um, de cada família, de cada empresário, de cada pessoa, enfim, que vai comandar a geografia do espaço em que elas se encontram. Pessoas com alto poder de investimento, pessoas com alta renda, vão investir mais e vão construir mais. E construir coisas maiores. Pessoas com menor poder de investimento, menor condição, menor renda, vão construir espaços menores, conquistar espaços menores, construir menos e vão fazer coisas menores, ok? Isso se reflete também nos países. Talvez vocês já tenham visto fotos de países diferentes, não é? Por exemplo, a Inglaterra. Já viram em fotos, não é? Já viram alguma coisa relacionada à rainha, princesa, enfim. Já assistiram o seriado Crow, né? Que fala sobre a rainha. Vocês podem observar que os prédios de lá são bem diferentes dos prédios de Teresina, por exemplo. Né? Aqueles prédios mais coloniais, aqueles prédios mais cheios de riqueza, maiores, mais bem decorados, mais decorados, na verdade, não é? Isso reflete o quê? Que lá o poder de investimento é maior do que o poder de investimento daqui. Comparem, por exemplo, eu vou pegar um exemplo do Palácio da Rainha, do Palácio de Buckingham. Né? Já devem ter visto fotos. Se não viram fotos, pesquisem no Google. E comparem com a escola que vocês estudam. Qual dos espaços reflete o maior poder de investimento? O Palácio da Rainha ou a escola de vocês? Já sabem, né? O palácio, lógico.
Porque isso reflete o poder de investimento que eles têm. É a distribuição de renda deles, né, da família real e da gestão da escola. A família real tem o maior poder de investimento, então a construção é muito mais rica, é muito mais pomposa, tem muito mais ouro, tem muito mais brilho. Já a gestão da escola, a Secretaria de Educação como um todo, ela não tem tanto poder de investimento. Por isso, as escolas são mais humildes, né? Não tem tanto ouro, não tem tanta riqueza, não tem tanto brilho. Claro, não é uma pobreza total, né? A gente tem escola muito boa, nossas escolas são muito bem equipadas. Tem data show, tem TV, tem quadros limpos, salas bem grandes, mas não é tanto quanto o Palácio de Buckingham, né? Enfim, vou mostrar para vocês algumas fotos e eu quero que vocês pensem. Aquele homem que estava trabalhando, qual será a casa mais adequada para ele? E aquelas pessoas que estavam no café, onde será que elas podem morar? Observem aí. Coloquei 4 moradias bem distintas, né? Bem diferentes. E coloquei o motivo de elas serem diferentes, né? O nosso detalhezinho ali mostra bem claramente o porquê de elas serem tão diferentes, não é? Nós temos aquelas pessoas que não têm poder de investimento algum, que não podem conquistar o seu espaço e, portanto, elas se apropriam de espaços públicos, né? Pegam ali 1 metro quadrado, um pequeno espaço para se manter naquele determinado tempo. Uma noite, um dia, uma semana, um mês, o quanto elas puderem ficar naquele determinado espaço. Essa imagem reflete o poder aquisitivo e o poder de investimento nulo. Nulo significa que não existe, ele é inexistente. Pessoas que não têm poder de investimento, pessoas que não têm poder aquisitivo, né, renda, elas acabam não tendo condição de conquistar o seu espaço, então se apropriam de espaços públicos. É o caso dos mendigos, dos moradores de rua. Não é que eles queiram estar ali, mas de alguma forma ou de outra eles não tiveram condição de conquistar o seu próprio espaço. Por isso eles se apropriam de espaços públicos para sobreviver, né? Um local para sobreviver. Nós temos casas bem humildes, né? Nós vemos aqui casa de taipa, né? Uma casinha talvez seja de tijolo, a gente não dá para ver muito bem, né? Mas casas bem humildes. Uma casa de classe média, né? Uma pessoa que já conseguiu um pouquinho mais de verba, já conseguiu um pouquinho mais de poder aquisitivo e melhorou a sua casa. E nós temos a casa top dos tops. Nosso sonho, não é? Um dia chegaremos lá. Casa top dos tops, com piscina, com muita árvore, com andar térreo e o primeiro andar. Um espaço bem grande, bem amplo, bem brilhante, que nem o Palácio de Buckingham. Lembrem daquele senhor, daquele homem da foto, que estava carregando material reciclável. Qual dessas residências será que ele mora? 2 minutos, 10 segundinhos para vocês pensarem um pouquinho. Será que ele mora naquela casa lá bem chique, com piscina, com um jardim bem alinhado, com a decoração bem feita, muitos lustres fora, a telha impecavelmente colocada no lugar? Será? Ou será que ele mora nessa casa do meio, mais humilde, porém bem ajeitadinha, bem rebocada, com um portão bonitinho, com um jardim na frente? Ou talvez ele more nessa casa mais humilde, com um espaço menor, mas com um teto em cima da cabeça. Ou talvez ele seja um morador de rua. O que vocês acham? Quando a gente vê essas pessoas, quando a gente olha para uma pessoa, a gente já imagina, né, qual é a casa dele. Ele aparenta não ter tanto poder aquisitivo, então é muito difícil que ele more na primeira opção, né? O que eu quero dizer com isso? Poder aquisitivo comanda a moradia, manda o espaço em que você vai morar, tá bom? Quanto maior o poder aquisitivo, maior a construção. Quanto maior o poder aquisitivo, maior o poder de investimento em uma moradia maior,
em uma moradia mais bem construída, ok? E isso, pessoal, às vezes não é um crime, tá bom? Às vezes, né? Porque nós sabemos que existem aquelas pessoas de atividades ilícitas que acabam se apropriando de maior renda, maior poder aquisitivo por meios duvidosos, meios ilícitos, que acabam tendo esse poder de investimento, mas de uma forma ilegal, né? Nesse caso é criminoso. Mas às vezes as pessoas têm realmente maiores oportunidades. Lembram quando eu estava falando da equidade, diferença de igualdade para a equidade? Então, é justamente a falta de equidade na sociedade que causa paisagens assim, que causa moradias assim, diferente. Essas diferenças de paisagem, essas diferenças de moradia. Porque as pessoas têm oportunidades diferentes e têm experiências diferentes que levam a um poder aquisitivo diferente, ok? Não é, digamos, não é vergonha você ter um poder aquisitivo menor. Apenas entenda a sua história, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, não é? Claro, quando se conquistar na sociedade a equidade de que eu falei naquela oportunidade, todos nós poderemos morar em casas assim ou assim. Mas isso ainda vamos conseguir, ok? Vamos para as nossas questões de hoje. Ah, desculpa, gente, tinha esquecido que a desigualdade social ela é uma herança, não é? É uma herança dessa época aqui. É uma herança da época colonial, do tempo da escravidão. Foi aqui que nasceu. Lembra que eu tinha dito que a desigualdade hoje não é algo de hoje, não nasceu hoje na nossa realidade atual, mas sim é uma herança da época colonial, uma herança da época em que uma parcela da população dominava a outra por meio da escravidão. E isso refletiu na nossa história e refletiu na nossa realidade, em que umas pessoas têm maior poder aquisitivo e outras pessoas têm menor poder aquisitivo. Agora sim, as nossas questões de hoje. Qual é a relação da distribuição de renda com a organização espacial urbana? O que tem a ver? A quantidade da renda, alto poder aquisitivo, baixo poder aquisitivo, com a organização espacial. Será que a primeira não define a segunda? A distribuição de renda não define a organização espacial? Ou talvez a segunda não tenha nada a ver com a primeira? A organização espacial é independente da distribuição de renda. Ou talvez a organização espacial urbana dependa da distribuição de renda. Ou talvez seja a distribuição de renda que dependa da organização espacial urbana. Qual é a relação dessas duas? O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que é a primeira que depende da segunda? Ou a segunda que depende da primeira? Ou a primeira não tem nada a ver com a segunda e a segunda acontece independente da primeira? Sei que vocês já sabem disso. Eu falei bastante. É a distribuição de renda que vai comandar a organização espacial. Ou seja, quanto mais renda você tem, mais poder de investimento você tem. Então, mais você poderá construir. Maiores espaços você poderá conquistar, construir e modificar ao seu bel prazer. Não é de acordo com a sua vontade. Mas isso depende da distribuição de renda. Segunda questãozinha. O que a desigualdade social tem a ver com a escravidão no Brasil? Essa distribuição desigual de renda, o que ela tem a ver com a escravidão? Será que a desigualdade social e a escravidão são sinônimos? Quer dizer que essa diferença de poder aquisitivo, diferença de distribuição de renda, ela é a mesma coisa que escravidão? Pessoas que têm baixo poder aquisitivo, elas é o mesmo que escravo? O que vocês acham? Será que a desigualdade social nada tem a ver com a escravidão? Uma coisa não interferiu na outra? Será que a escravidão no Brasil é uma herança da desigualdade social? Ou será que é a desigualdade social de hoje que é uma herança da escravidão? Bem, eu acredito
que a primeira alternativa não seja verdadeira. Por quê? A desigualdade social ela existe, sim, mas isso não quer dizer que aqueles que têm menor poder aquisitivo sejam escravos ou sejam servos daqueles que têm maior poder aquisitivo. Não. Eles, sim, têm menor renda, têm menor condição, mas isso não quer dizer que eles sejam totalmente empregados dos primeiros, não é? A relação que existe entre a desigualdade social e a escravidão é que a desigualdade social de hoje é uma herança da escravidão. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, porém é uma realidade. Se não fosse aquela época de escravidão em que os portugueses invadiram o Brasil, escravizaram os indígenas, depois trouxeram os escravos negros da África para cá, se não tivesse tido essa história, talvez a desigualdade não fosse tão marcante como ela é hoje. Quando saírem à rua, quando pudermos sair à rua e passearmos por todos os lados, observem a questão da desigualdade, né? Quem tem o menor poder aquisitivo e quem tem o maior poder aquisitivo, não é? Enfim, vamos trabalhar para a equidade, que eu falei naquela outra aula, ano passado, lembra? Vamos trabalhar para a nossa equidade. Vamos estudar e nos guiar nesse intuito, nessa intenção da equidade social. Meus amores, essa foi a nossa aula de geografia. Não foi o melhor assunto de todos, eu sei, mas eu agradeço por terem acompanhado até aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula e participem da interação, ok? Tchau, tchau.